Olá, meu nome é Nayara Gomes, eu sou jornalista e analista de comunicação da Modal Expo, a maior feira de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo. Estamos aqui com o David Beach, diretor da Flexa Cloud. Muito obrigada pela participação, David. Obrigado, Nayara. Eu que agradeço poder estar aqui e falar um pouquinho com vocês sobre o trabalho, todo esse ecossistema de logística e transformação digital e tecnologia que é possível. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Flexa, os produtos, os serviços que vocês oferecem. Bem, a Flexa é uma empresa capixaba. Nós estamos no mercado desde 2008 e trabalhamos com projetos de infraestrutura em nuvem, sustentação de ambientes, projetos de transformação digital e, mais recentemente, principalmente projetos de inteligência artificial e dados, voltado para soluções de negócio. A gente fala muito disso de transformação digital, né? Mas o que seria de fato essa transformação digital? Legal, né? As pessoas têm muita dúvida em relação a isso e eu tive a oportunidade de ter uma formação no MIT, eu tive aula com o professor George Westerman, que foi praticamente quem cunhou o termo transformação digital. E ele fala uma coisa muito legal, que fala que transformação digital é muito mais sobre transformação do que sobre digital. Ele até fala sobre uma parábola da borboleta, né? Tipo, a borboleta era uma lagarta. E as pessoas acham assim que a transformação digital seria ter uma lagarta mais rápida. Mas não. A transformação digital não é fazer o que a pessoa faz de forma automatizada. É repensar os processos na ótica das tecnologias que são disponíveis atualmente. E isso está ficando cada vez mais claro com o advento de todo esse ecossistema de inteligência artificial, por exemplo. Então, a transformação digital é como repensar os seus processos com as novas tecnologias e ferramentas que tem hoje. E nós apoiamos nesse processo. Então, não é só simplesmente pegar um processo e torná-lo digital. É repensar todo o processo de acordo com o que é oferecido hoje em dia tecnológico, do que é oferecido em questão de tecnologia. Exatamente. Me dá um exemplo de uma transformação digital que vocês já fizeram com algum cliente? Eu vou dar um exemplo, né? As pessoas de certas empresas, por exemplo, uma grande empresa de logística na área de container. Há um processo de inspeção de container. Então, você tem ali que a pessoa tem que bater foto, tem que mandar para alguém. Aí, quando chega o container, às vezes o container fica 4, 5 dias para ser liberado. E aí você pensa assim, o que eu posso fazer? Vou fazer um sistema que bate foto, que pega essa foto, armazena, e alguém vai ler. Então, você pega aquele processo que já existia e você torna ele digitalizado. Nós chegamos falando assim, e se eu fizesse uma inteligência artificial que fizesse a vistoria automaticamente? Ela fizesse as anotações pelas fotos e já retornasse. Então, nós criamos um processo que conseguiu economizar um dia. Então, se eu tenho 1.000 containers que ficariam, em média, 4 dias parados, e eu trago isso para 3 dias parados, você é como se eu tivesse 1.300 containers. Entendeu? Então, é uma transformação de um processo que era feito, só que de forma com as tecnologias que a gente tem hoje. Uma empresa de e-commerce, por exemplo, que precisa receber produtos e fazer a página do produto. Então, você pensa, poxa, eu tenho que fazer o copy de vendas do produto, eu tenho que fazer otimizado para que o Google saiba ler. Então, nós fizemos um processo que entra o manual do produto e histórico de melhores copies de venda dos mais de 50 e tantos mil produtos que essa empresa tinha. Então, as pessoas conseguem gerar páginas de produto 10, 20 vezes mais rápido e melhores. Eu falo que fazer mais rápido nem sempre é a melhor solução. A gente tem que buscar fazer melhor o que é feito. Você citou 2 exemplos de empresas diferentes, né? Dos containers e dos e-commerces. Vocês atendem clientes dessas áreas de logística, transporte, comércio exterior? Eu falo que a maioria das empresas
elas têm processos e problemas que eles se repetem, só que com outra roupagem. Então, no fim do dia, nós atendemos empresas de todos os setores. Temos projetos, por exemplo, com a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, empresas de bancos, empresas financeiras, empresas de varejo. A gente tem um produto chamado Smart Retail, que é o varejo inteligente, onde nós, caso real, tá? Pega uma rede de supermercado e ajudo a trazer alguns pontos percentuais de lucro para essa empresa, otimizando suas processos de promoção, por exemplo. Um supermercado faz promoção de forma meio que aleatória. Às vezes eu faço promoção, faço canibalização, ou seja, eu boto 2 produtos em promoção e que os 2 anulam suas vendas, as coisas bem assim, que é muito difícil. O supermercado, às vezes, tem 50 mil produtos diferentes. A galera de supermercado controlar isso na mão é difícil. Então, por exemplo, eu entro numa rede de supermercados e otimizo isso para extrair o máximo de lucratividade na operação, seja com promoção, seja com compras, seja com previsão de demanda. Então, tudo que envolve inteligência artificial e dados, as possibilidades são infinitas. Empresa de granito, a gente já fez uma IA que analisa falha em rochas. Empresa de biscoito, uma inteligência artificial que identifica grau de torre ideal para um biscoito que todo mundo praticamente tem na sua casa. Então, quando você fala de transformação digital com uso de inteligência artificial e dados, eu te falo que nem eu sei o que dá para fazer. Por isso que o nosso processo a gente senta com a empresa, analisa o DRE dela, analisa assim, cara, onde é que entra o seu dinheiro e onde sai seu dinheiro. E a gente foca onde sai o dinheiro e busca soluções que otimizam esse processo. Entendeu? Essa é a nossa metodologia. Eu não vendo ferramentas, eu não vendo aparelho de ginástica, eu vendo serviço de personal trainer, entendeu? Que cada empresa tem a sua particularidade, cada empresa tem a sua história, a sua cultura principalmente. Então a gente sempre busca atuar na solução que vai ter mais rápido retorno financeiro para os nossos clientes. No setor de logística, como que você avalia que essa transformação digital pode ajudar? Quais benefícios que pode trazer? É só a gente olhar um caso muito clássico da Temu, né? Temu. A Temu não existia no Brasil até, se eu não me engano, maio de 2024. Ela não existia no Brasil, tá? Ela botou o pé no Brasil em maio de 2024. Em 5 meses, ela tinha 4% do e-commerce no Brasil. Em 1 ano depois, ela tinha 12% do market share de e-commerce. Só para vocês terem uma noção, o Magazine Luiza tem 4%. O Mercado Livre tinha 8%. A Amazon tinha 7%. Aí você fala, o que a Temu fazia? Simplesmente o uso de inteligência artificial e dados de forma otimizada a ponto de ter um produto. Aí ela automaticamente, ela começou a vender. Depois ela viu quais são os pontos de otimização logística. Ela abriu um centro de distribuição no Brasil. Fez todo o processo. Então, quando eu falo que já foi uma época onde ser o maior e ser o mais antigo era algum critério de alguma coisa. Uma empresa pode ser a melhor do setor e perder terreno para uma que nasceu ontem muito rapidamente. Porque existe um processo que as pessoas não consideram. Até nessa parte de inteligência artificial. Existe 20 anos para ter 20 anos de dados. As pessoas não se dão conta disso. Então, às vezes, uma empresa tem 20 anos de dados, não usa isso estrategicamente, não sabe usar, não sabe o que fazer com isso. Alguém que nasceu há 2 anos usando estrategicamente está anos-luz à frente dessas empresas. Então, a transformação digital e principalmente para os proprietários, donos, conselheiros de empresas, eles são obrigados hoje a entender que o mundo não é mais igual. O caso da Temu é um caso clássico que eu falo, que a empresa em menos de 1 ano está 2 vezes maior em termos de venda do que empresas que estão há 40 anos no Brasil. O que eles fizeram?
uso de transformação digital, ciência de dados, inteligência artificial de forma estratégica. E quando eu falo inteligência artificial, não é chat GPT, não é essas coisas assim de fazer um gatinho vestido de bombeiro, fazer um vídeo, não. É o uso de inteligência artificial e dados de forma estratégica, e é esse o nosso papel na Flexa hoje, apoiando as empresas. Você citou uma empresa que não existia no Brasil e que agora está crescendo, né? Mas essa transformação digital é exclusivo só para quem é uma empresa multinacional ou pequenas empresas também podem usufruir desses benefícios? Eu falo que nunca existiu o melhor momento na história para ser excepcional, nem o pior momento para ser mediano. Existem muitas empresas gigantes que são medianas, que por acaso nasceram, estavam lá, o famoso too big to fall, né? Tipo, muito grande para morrer. Ao mesmo tempo, uma empresa pequena, eu acho que hoje tem maior condição de crescer. Por quê? Uma empresa pequena, ela é leve, ela não tem tantos processos, ela consegue repensar, refazer, reconstruir rapidamente. Então, não existe projeto caro ou barato, não existe isso. Existe um projeto que vai dar retorno ou não vai retorno. Então, a Flexa, a gente não vê muito questão de tamanho de empresa, e te falo que às vezes uma pequena e média é melhor para trabalhar do que uma grande. Porque a grande, assim, sabe aquela coisa que é um transatlântico, que para você mudar, você tem que, sabe, é quase 6 meses, enquanto com uma pequena consegue agir rápido. Então, a gente vê muitos casos aí de empresas, por exemplo, de frete, que não existiam e, de repente, estão gigantescas aí fazendo IPO. Enquanto que empresas que estão há décadas patinando. Então, não há mais tamanho, nem coisa assim, isso é coisa de empresa grande, coisa de empresa pequena. Muito pelo contrário. Eu falo que o maior vetor de transformação e crescimento da empresa é a cultura. Se a empresa tiver a cultura de repensar todo mundo, gente, o que a gente fez até hoje não necessariamente vai ser o que fazer amanhã. Estamos dispostos a mudar? Vamos reaprender, vamos refazer? É mais importante hoje do que qualquer outra coisa. Então, qualquer empresa de qualquer tamanho, a gente pode apoiar nesse processo. Você foi falando dessa transformação digital, dessa inteligência artificial, porque ultimamente é isso, né? A gente ouve inteligência artificial, já pensa que é o chat GPT, já pensa que essas coisas que são muito acessíveis, não. É uma inteligência artificial estratégica mesmo que está por trás dessa transformação digital, né? Você disse que aqui você já atende empresas do setor de logística, você me deu o exemplo de uma, se eu não me engano. Qual é que você falou? A empresa de container, né? A empresa que tem navios e gestão de containers, por exemplo. E essa é a segunda vez que vocês participam da Modal, né? Sim, nós participamos ano passado e tivemos um excelente resultado, por isso estamos aqui de novo. Esse excelente resultado, porque atrai... Assim, eu falo que nós somos uma empresa de tecnologia. Então, nós costumávamos ir muito em eventos de tecnologia. Só que nós estamos indo em eventos agora dos setores que são os nossos clientes, demonstrando as nossas soluções, que é o que nós temos feito aqui. E aqui, essas feiras, elas são lugares onde você encontra as pessoas. É muito mais sobre as pessoas do que sobre realmente esse teto, o ar-condicionado. Acho que aqui é um hub onde a gente, nesses 3 dias, encontramos pessoas de várias empresas, já encontrei vários amigos aqui que não via há muito tempo. Então, essa conexão humana, inclusive, é algo que inteligência artificial nenhuma vai fazer para a gente. Então, por isso que a gente tem participado bastante desse tipo de evento, né? E muito legal, tem uma empresa, um cliente nosso de São Paulo, que por acaso está com o stand do lado do nosso, para você ter uma ideia, né? Então, já encontramos ali, que é a Rodcard, e está no stand do Bradesco, né, que é o grande parceiro deles, assim, já é do nível de coincidência que teve. Né? Então, muito legal isso daí. Me chamou a atenção uma parte da sua fala sobre pessoas, porque a inteligência é artificial, mas ela, de certa forma, ela foi criada por pessoas e ela acaba facilitando a vida das pessoas, também dos processos.
E só que as feiras possibilitam esse contato entre pessoas, que é quem sente as dores que a inteligência artificial vai resolver. A inteligência artificial, ela nasceu para resolver problemas que não para existir, né? Então, assim, quando a gente era ser humano lá catando fruta e comendo, caçando, não tinha que fazer um fechamento contábil, eu não tinha que ficar lá calculando frete, eu não tinha que morar lá no Maranhão comprando um produto do Espírito Santo, aí tem que toda a questão da cadeia de suprimentos até ter aquilo lá. Então, assim, a inteligência artificial, a ciência, a matemática, ela veio para resolver o que nós criamos. Quando eu trago a inteligência artificial generativa, que é aquela que conversa texto, que é um modal, né, expo-modal, é um modal que nós usamos, né, texto, fala, sons, imagens, isso nos impressiona. Quando você fala assim, quando você, entre aspas, conversa com um chat. Só que no fim do dia, o trabalho tem que ser feito. Então, o trabalho tem que continuar a ser feito. Então, todo esse deslumbre da inteligência artificial, hoje, ela tem que estar consolidada em coisas reais. Para que isso vai servir? O que eu vou trazer? Quem vai pagar a conta? O que vai gerar de resultado? Então, nosso foco é sobre a realização do resultado que a inteligência artificial de dados pode fazer para as empresas. E usando os dados dela, que ninguém pode ter. Só ela tem aqueles dados. E é o que eu te falei, demorou 20 anos para ter um dado. E é isso que a gente faz para que as empresas usem de forma estratégica para se destacar em seu segmento. O que eu falo assim? Quando eu falo de um segmento de tecnologia, uma Microsoft, um Google, são nativos digitais. Pensa assim, um iFood é um nativo digital, chama de DNB, Digital Native Born, uma empresa que nasceu digital, beleza? A tecnologia nessa empresa, ela tem impacto? Tem, mas é muito menor do que numa empresa que não é digital. É impressionante. Porque uma empresa que ela é daqui, ó, hardware, gente, pessoas, ela tem muito mais potencial de transformação do que uma empresa que já é digital. Porque a inteligência artificial generativa, ela consegue transformar texto, imagens, em alguma coisa, resume texto, mas quando você revisita e retransforma processos de empresas físicas, aí você vê coisas absurdas. Quer ver um exemplo muito impressionante? Teve uma rede de pizzaria dos Estados Unidos que ela fez um furgão que tem um forno de pizza no furgão e ele é um delivery que ele vai fazendo as pizzas no caminho e entrega a pizza quente para a pessoa. Que interessante. Você está entendendo? Aí você fala assim, aquela sensação daquela pizza, fermentação natural na pedra, pedi em casa, mas chega na minha casa sim. O cara tira do forno e entrega para o cara. Aí você fala, cara, isso é sensacional, porque é uma coisa física e o cara revolucionou. Aí ele bota lá 200, obviamente isso vale para lugar onde as pessoas estão dispostas a pagar mais por isso, mas ele transformou algo que já existia há muito tempo. Que é entregar pizza. Acho que a primeira do alimento foi delivery da história, pizza, né? Só fazia pizza e levava. Então, só para você ter uma noção do potencial que é você transformar um setor que ele é, entre aspas, offline. Que é como os setores da logística, transporte, comércio exterior, que são offline, que são físicos, mas quanto que o digital pode ajudá-los a transformar, a permanecer muito mais tempo no mercado, a oferecer melhores soluções. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma empresa que tem sistemas de comércio exterior e tem um tal aquele documento que quando chega o navio, esqueci o nome. E esse documento está na língua de quem está transportando. Entendeu? Está na língua do transportador. Eles têm que documentar isso. Então, nós fizemos sistemas que processam esses documentos e estratificam os dados e conseguem, de forma rápida, identificar vários potenciais problemas. Então, às vezes, se eu conseguir identificar algo digitalmente e reduzir 2, 3 dias um prazo de recebimento para uma empresa, imagina a diferença que isso faz. Cara, em média eu recebo meu dinheiro depois de 20 dias. Você trazer isso para 17 dias.
dependendo do volume, isso muda o jogo. Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Ainda mais no Brasil, a 15% ao ano de Selic é mais do que nunca. Então, assim, quando você para de olhar ali no que é bonitinho, na IA, a resumir texto, fazer coisa, e passa a olhar nesse viés, que é o uso da inteligência artificial de forma estratégica, aí eu falo que eu fico impressionado e muito feliz com os resultados que a gente tem visto com os clientes, que às vezes as pessoas nem sabiam que era possível, né? Eu brinco que o peixe não sabe da existência do mar. Se você sabe, já o cara fala, o que você quer fazer? Ele não tem capacidade de saber o que ele quer fazer. Eu tenho que sentar com ele e dizer para ele o que tem que ser feito. Então, nosso time é especialista nesse processo, de revisitar processos e identificar oportunidades de uso de inteligência de dados para alavancar o processo. Não é? Eu brinco que toda empresa é uma caixa d'água de 30 mil litros que o cara só está usando 500. Entendeu? E só que ele não tem como saber disso. E a gente ajuda nesse processo. David, eu tive uma aula de inteligência artificial. Não, eu tive uma aula de transformação digital hoje aqui. Gostei muito da sua fala de que como que a transformação digital é muito mais impactante numa empresa física do que nos nativos digitais. Sim. Isso eu não tinha parado para pensar e é verdade. Quanto que pode. Agradeço de verdade sua participação aqui no podcast por essa aula e também por acreditar pela segunda vez na Modal Expo, que seja uma excelente feira para você também. Obrigado, Nayara. Obrigado a todos os ouvintes. E muito bom estar aqui. Espero ver vocês em breve. Esse foi mais um episódio do podcast da Modal Expo, a maior feira de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo. Obrigada.